E se eu te dissesse que você, sim, você que está assistindo isso agora, não sobreviveria nem 48 horas se a tecnologia desaparecesse hoje? Não estou falando de ficar sem TikTok, não estou falando de ficar sem Netflix. Estou falando de água, de comida, de ar. Pesquisadores do MIT fizeram um experimento mental perturbador. Pegaram 2 universitários típicos, jovens, saudáveis, inteligentes, e os jogaram em um parque a poucas horas de Toronto, sem celular, sem GPS, sem tecnologia. A conclusão? Mortos em 48 horas. E o mais assustador não é isso. O mais assustador é que os seus ancestrais sobreviveram por 300 mil anos sem nada disso. O que aconteceu com a gente? Mas espera, antes de continuar, preciso te mostrar algo que vai mudar completamente como você enxerga o mundo ao seu redor. Daqui a pouco, você vai descobrir o que aconteceu em uma noite de agosto de 2003, quando 3 árvores mal podadas colocaram 50 milhões de pessoas no escuro e quase causaram uma catástrofe humanitária. E por que isso importa para você hoje? Porque a mesma coisa pode acontecer amanhã, e desta vez pode ser muito pior. Capítulo 1. O mundo que construímos. Vamos começar com um número que vai te deixar desconfortável. 5,5 bilhões de pessoas. Isso é 68% de toda a humanidade conectada à internet em 2024. Mas não é só isso. No Brasil, quando as pessoas ficam sem dados móveis, 63,8% não conseguem usar serviços bancários. 56,5% perdem acesso a serviços de governo. 52,3% ficam sem acesso a serviços de saúde. Pensa nisso. Mais da metade dos brasileiros não consegue cuidar da própria saúde sem internet. E os brasileiros passam em média 9 horas e 13 minutos por dia conectados. Somos o segundo país mais conectado do mundo. Nós não usamos tecnologia. Nós somos tecnologia. Mas o que acontece quando esse sistema falha? Porque ele já falhou. E o que aconteceu foi aterrorizante. Capítulo 2. A noite em que 50 milhões ficaram no escuro. 14 de agosto de 2003. 16 horas e 10 minutos da tarde. Em Ohio, uma linha de alta tensão toca em galhos de árvores que não foram podadas. Parece pequeno, né? Um detalhe insignificante. Mas aí, um bug de software silencia o sistema de alarme que deveria avisar os operadores. E em cascata, em menos de 8 minutos, 265 usinas desligam. 508 unidades geradoras param. 50 milhões de pessoas nos EUA e no Canadá ficam sem luz. Metrôs param com passageiros dentro. Elevadores travam. Semáforos apagam. Hospitais correm para ligar geradores. Em algumas regiões, a luz demorou 4 dias para voltar. Em Ontário, apagões rotativos duraram mais de uma semana. O resultado, quase 100 mortes. 60 grandes incêndios causados por velas. Esgotos transbordando nas ruas de Nova York e Cleveland. E um prejuízo de 10 bilhões de dólares americanos. Tudo isso por causa de 3 árvores mal podadas e um bug de software. Mas se você acha que isso foi grave, espera até ouvir o que aconteceu na Venezuela em 2019. Porque lá, pessoas morreram de formas que você não vai acreditar. Capítulo 3. Quando o hospital vira um pesadelo, o país inteiro fica sem luz por 4 dias. Em algumas regiões, uma semana. Nos hospitais, a situação vira um pesadelo em tempo real. 71% dos hospitais monitorados ficam sem água. 53% dependem de geradores de emergência que logo ficam sem combustível. E aí vem o detalhe que vai te deixar sem dormir. Quando os ventiladores mecânicos param de funcionar, os médicos começam a ventilar os pacientes manualmente, em revezamento, com as próprias mãos, hora após hora, para manter pessoas vivas. Bebês em UTI neonatal são aquecidos com cobertores quando as incubadoras param.
e entre 2019 e 2021, 233 mortes em hospitais venezuelanos foram atribuídas diretamente a falhas de energia. E se eu te disser que existe um evento natural, que já aconteceu antes, capaz de fazer isso com o mundo inteiro ao mesmo tempo? Capítulo 4. O Sol que quase destruiu a civilização. 1º de setembro de 1859. Auroras boreais são tão brilhantes que pessoas conseguem ler jornais à meia-noite no Brasil e em Cuba. Isso foi o evento Carrington, a maior tempestade solar já registrada. A ejeção de massa coronal viajou do Sol até a Terra em apenas 17 horas e 40 minutos. Agora vem a parte perturbadora. Se isso acontecesse hoje, destruiria transformadores de alta tensão em todo o mundo. E sabe quanto tempo leva para fabricar e substituir um transformador de alta tensão? De 1 a 3 anos. Capítulo 8. O número que muda. Tudo sem tecnologia moderna, a Terra consegue sustentar aproximadamente 10 milhões de pessoas vivendo como caçadores-coletores. Hoje, somos 8 bilhões. Isso significa que a tecnologia não é apenas conveniente, ela não é apenas útil, ela é o motivo pelo qual 7,99 bilhões de pessoas estão vivas agora, e 840 milhões de pessoas ainda vivem sem eletricidade hoje, e sobrevivem, mas elas nunca dependeram dela, elas nunca esqueceram como viver sem. O problema não é a ausência de tecnologia, o problema é a dependência súbita de quem nunca aprendeu a viver sem ela. Nós criamos um sistema tão interconectado, tão frágil, tão dependente de si mesmo. Eu não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo porque acho que vale a pena parar, pelo menos por um momento, e pensar no quanto a nossa existência depende de sistemas que a maioria de nós nunca viu, nunca entendeu e nunca questionou. A próxima vez que você ligar uma torneira, acender uma luz ou abrir um aplicativo de delivery, lembra que existe uma cadeia invisível e incrivelmente frágil tornando tudo isso possível. E talvez, só talvez, valha a pena aprender uma ou duas coisas que seus bisavós sabiam de cor. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o mundo, você provavelmente vai gostar do que vem por aí nesse canal. Aqui, a gente mergulha fundo nos mistérios, nos cenários que ninguém quer imaginar e nas verdades que ficam escondidas em plain sight. O botão de inscrever tá aí, mas só aperta se você realmente quer continuar questionando. Até o próximo!